Bem-vindos ao canal Sejam Santos, onde vamos explorar a vida e as obras dos santos mais inspiradores da história da Igreja Católica. Nós vamos compartilhar suas histórias, seus ensinamentos e seus exemplos de virtudes, esperando que possam nos inspirar a viver de acordo com os ensinamentos de Cristo. Então, se você quer aprender mais sobre esses santos e descobrir como suas vidas podem ser caminhos que nos levam a Jesus Cristo para nós hoje, inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like. Inscreva-se hoje mesmo, divulgue nosso canal a seus amigos e comunidades e nos ajude o nosso canal para que possamos alcançar mais pessoas na divulgação a conhecer mais a vida dos santos. Onde a santidade é uma jornada diária. Faça parte dessa comunidade de busca pela santidade. Ler a vida dos santos desperta em nós o desejo de seguir a Cristo. Através de suas vidas podemos aprender as virtudes, a sabedoria e o amor de Deus. Cada santo nos oferece um modelo de vida a ser imitado, como diz São Paulo na carta aos Hebreus, capítulo 12, versículo 1. Estamos rodeados por uma nuvem de testemunhas. A Igreja foi fundada por nosso Senhor Jesus Cristo não apenas como uma instituição, mas uma autêntica família. Os santos mártires, confessores, doutores, as virgens, os santos pastores e todos os demais santos são realmente nossos irmãos que nos precederam no caminho da fé e já estão no céu, para onde também iremos nós, pela graça de Deus. Portanto, sede santos, assim como vosso Pai Celeste é santo. Mateus capítulo 5, versículo 48. Hoje, dia 3º de maio, celebra a Igreja a vida desses grandes santos apóstolos São Filipe e São Tiago, discípulos e apóstolos. A Santa Madre Igreja celebra também nesse dia os santos. Em Antino, na Tebaida, região do Egito, os santos Timóteo e Maura, mártires. Data da morte 286. Junto à Via Nomentana, a 7 milhas de Roma, os santos Evêncio, Alexandre e Teódulo, mártires. Morte entre os séculos III e IV. Em Narni, na Úmbria, região da Itália, São Juvenal, venerado como o primeiro bispo desta cidade. Morte no século IV. Em Kildare, na Irlanda, São Conleto, bispo, que acompanhou Santa Brígida na orientação espiritual do seu mosteiro e de outros colocados sob a sua jurisdição, tendo exercido também muita influência junto dos prelados do lugar. Morte no ano 520. Em Argo, na Grécia, São Pedro, bispo, que foi insigne pela sua imensa caridade para com os pobres e os escravos, e para a defesa da fé, trabalhou incansavelmente na resolução dos conflitos. Morte no ano 922. No mosteiro de Forst, na Flandres, hoje na Bélgica, o passamento de Santo Asfredo, bispo de Utrecht, que, atingido pela cegueira, se retirou neste lugar. Morte no ano 1008. Em Kiev, na Ucrânia, São Teodósio, abade, que fundou o mosteiro das Grutas e, segundo a tradição, instituiu a vida cenobítica nesta região. Morte no ano 1074. Em Vercellas, no Piemonte, região da Itália, a beata Emília Bicchieri, virgem da Ordem dos Pregadores, que, apesar de ser várias vezes prioresa, trabalhava com muita alegria entre as irmãs nos serviços mais humildes. Morte no ano 1314. Em Kazimierz, na Polônia, Santo Stanislau Kazimierzyk, presbítero e cônego regular, que, movido pela caridade pastoral, foi diligente ministro da Palavra de Deus, mestre de vida espiritual e assíduo na audição das confissões. Morte no ano 1489. Em Innsbruck, na Áustria,
o beato Tomás de Olera, Tomás Acerbis de Vianney, religioso da ordem dos frades menores capuchinhos, que, apesar da sua condição de simples professo, foi um grande mestre espiritual, tanto para os humildes como para os príncipes e poderosos, constituindo-se também um valoroso defensor da fé no seu tempo atribulado. Morte no ano 1631. Em Susa, no Piemonte, região da Itália, o beato Eduardo José Rosais, bispo, que durante 25 anos exerceu o ministério apostólico que lhe foi confiado, cuidando especialmente dos pobres, e fundou a Congregação das Irmãs da Ordem Terceira de São Francisco. Morte no ano 1903. Em Sherbrooke, cidade do Quebec, no Canadá, a beata Maria Leônia Talódia Paradis, virgem, que instituiu a Congregação das Irmãzinhas da Sagrada Família, destinada a auxiliar a atividade e a vida dos sacerdotes. Morte no ano 1912. Vida de São Filipe e São Tiago, discípulos e apóstolos escolhidos pessoalmente por Jesus. A Igreja celebra, no dia 3 de maio, a memória dos apóstolos São Filipe e São Tiago, companheiros leais de Nosso Senhor, escolhidos por Ele para propagar o Evangelho por todo o mundo. Pouco se sabe sobre a vida desses dois apóstolos além do que consta nos Evangelhos, nos Atos dos Apóstolos e em algumas cartas do Novo Testamento. São Tiago. Os Evangelhos citam dois apóstolos chamados Tiago, um, comumente chamado de Tiago Maior, era o irmão São João e filho de Zebedeu, enquanto o outro, identificado como filho de Alfeu, natural de Nazaré, portanto, conterrâneo de Jesus, é uma figura sobre quem pairam algumas dúvidas quanto à identidade. Isso porque com frequência ele também é identificado como Tiago, o menor, que seria filho de Maria de Cleofas e primo de Jesus. Este Tiago menor teve papel fundamental na Igreja de Jerusalém, foi o seu primeiro bispo, especialmente ao dizer Atos dos Apóstolos 15,13 que os pagãos podiam ser acolhidos na Igreja sem antes ter de se submeter à circuncisão. Além disso, São Paulo diz que Jesus apareceu especificamente para ele em Coríntios 15, e o nomeou uma das colunas da Igreja. Galatas 2,9. A esse mesmo Tiago Menor é atribuída a carta que leva seu nome, na qual consta a conhecidíssima afirmação de que a fé sem obras é morta. O famoso historiador judeu, Flávio José relata a informação mais antiga sobre a morte de São Tiago. Ele narra que o sumo sacerdote Anano, filho de Anás, aproveitou o intervalo entre a deposição de um procurador romano e a chegada do seu sucessor para decretar a pena de morte de Tiago por lapidação, no ano de 62. São Filipe. Filipe era natural de Betsaida, mesma terra de Pedro e André. Apesar de sua origem hebraica, seu nome é grego, o que indica uma abertura cultural que, ressalta o Papa Bento XVI, não se deve subestimar. Os momentos em que Filipe é citado nos evangelhos são pontuais, mais significativos. São João diz que ele foi chamado por Jesus, tendo encontrado Natanael, diz-lhe João 1,45, 46. Encontramos aquele sobre o qual escreveram Moisés, na lei, e os profetas, Jesus, filho de José, natural de Nazaré. De Nazaré pode sair alguma coisa boa? Perguntou Natanael. Vem e verás, réplica Filipe, demonstrando, conforme aponta o Papa Bento XVI em catequese específica sobre esse apóstolo, as características da verdadeira testemunha, que não se contenta em propor o anúncio, como uma teoria, mas interpela diretamente o interlocutor, sugerindo-lhe que faça ele mesmo uma experiência pessoal do que foi anunciado. Filipe aparece novamente por ocasião da multiplicação dos pães, quando Jesus lhe pergunta onde eles comprariam pão para alimentar aquela multidão. Filipe responde de maneira sensata, considerando o número de pessoas ali presentes, dizendo que 200 denários, ou seja, 200 vezes o valor da diária de um trabalhador, não bastariam para que cada um comesse um pedaço. Jesus ter se dirigido a Filipe demonstra que ele era uma figura de destaque entre os discípulos, o que é reforçado pelo fato de que ele sempre aparece em quinto lugar nas listas dos apóstolos. Antes da paixão de Cristo, Filipe é procurado por alguns gregos, que lhe pediram para ver Jesus. João 12,20-22. Muito possivelmente o próprio Filipe falava grego, motivo pelo qual os estrangeiros o procuraram. Por fim,
Filipe aparece recebendo uma espécie de reprimenda do Senhor, quando, na última ceia, Jesus dissera que conhecê-lo significava conhecer também o Pai. João 14,7-11. Filipe réplica pedindo: Vi, Senhor, mostra-nos o Pai, e isso basta. Ao que Jesus responde: E há tanto tempo estou convosco e não me conheces, Filipe? Quem me viu, viu o Pai. Como pedes que te mostre o Pai? Não creis que estou no Pai e o Pai em mim? Após a morte de Jesus e o recebimento do Espírito Santo, certamente Filipe creu que quem via Jesus via o Pai, tanto que se tornou um grande evangelizador, tendo anunciado Cristo na Grécia e na Frígia, onde acabou encontrando a morte, pela crucifixão ou lapidação. O que aprendemos com os dois apóstolos? São Filipe e São Tiago foram privilegiados porque conviveram de perto com Jesus, foram catequizados, formados pelo Senhor. Não podemos esquecer, contudo, que muitos dos discípulos de Jesus não suportaram seus ensinamentos e o abandonaram, como narrado por São João. A santidade desses dois apóstolos não vem do fato de eles terem sido chamados por Jesus e convivido com ele, mas pela maneira como eles corresponderam ao chamado, desapegando-se da sua vida por amor ao Senhor, gastando a própria vida para anunciar Jesus, e por fim, perdendo a própria vida para ganhá-la, como ensinou seu divino Mestre. Oremos. São Filipe e São Tiago, vós convivestes com tanta proximidade com Jesus. São Tiago, talvez tu brincaste com Nosso Senhor quando erais crianças, talvez fostes à sinagoga juntos aprender a lei de Deus. Vós fostes formados pelo Mestre, ouvistes dele tantos ensinamentos, partilhastes o pão, partilhastes também as perseguições e preocupações. Peço-vos que me ensine, a mim, que só vi a Cristo sob o véu dos sacramentos, a perseverar no seguimento do Evangelho. Peço-vos que me ajudeis a ter a coragem de me lançar na evangelização, sem medo dos perigos, das censuras, da humilhação. Peço-vos que rogueis para que eu esteja sempre atento para ajudar aqueles que querem conhecer Jesus como tu estiveste, São Filipe. Peço-vos vossa intercessão para que eu seja firme na defesa da verdade como tu sempre foste, São Tiago. Peço-vos auxílio para nunca ter uma fé apenas da boca para fora, mas sim uma fé sustentada pelas obras, uma fé de quem realmente conheceu a Cristo e se converteu. Uno-me, por fim, à Igreja, que hoje reza. Ó mártires ilustres! Faróis de tanta luz! Na fé e na esperança. Já vemos a Jesus. E um dia em plena glória. Então sem véu algum. Vejamos face a face. O Deus que é trino e um. São Filipe e São Tiago, apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo, rogai por nós.